Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, iremos estudar a teoria de Vygotsky, um dos pensadores mais influentes da psicologia da educação. E esse é um conteúdo muito cobrado em provas de concursos na área educacional. Nesse vídeo, você irá entender os principais conceitos da teoria sociocultural de Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal, a importância da mediação na aprendizagem, o papel do professor e da interação social e um simulado com 30 questões. Então, vamos começar? Levi Vygotsky. Levi Vygotsky era um psicólogo russo. Ele nasceu em 1896 e até hoje tem uma grande influência na área da educação. Vygotsky teve uma vida curta. Ele faleceu em 1934, aos 37 anos, de tuberculose. Para ele, o desenvolvimento intelectual infantil tem relação com aspectos sociais. Embora Vygotsky tivesse sua formação em direito, ele destacou-se em literatura, na psicologia e também na educação. É importante lembrar que Vygotsky viveu na Revolução Russa de 1917. Então, suas teorias têm características centradas em psicologia, em cultura e em história. Os estudos voltados à educação estão presentes em sua vida, uma vez que Vygotsky realizou pesquisas sobre aprendizagem e linguagem. Os trabalhos de Vygotsky só vieram a ser reconhecidos e divulgados na segunda metade do século passado. Isso foi ocasionado devido à censura soviética. Para se ter uma ideia, a primeira tradução do livro Pensamento e Linguagem no Ocidente só se deu em 1962 nos Estados Unidos. A teoria da aprendizagem de Levi Vygotsky, também conhecida como teoria sociocultural, enfatiza a importância da interação social e da cultura no desenvolvimento cognitivo. Para Vygotsky, o aprendizado não ocorre apenas dentro da mente do indivíduo, mas é moldado pelas interações sociais e pelo contexto cultural em que a pessoa está inserida. Principais conceitos da teoria de Vygotsky. Interação social. A aprendizagem é um processo social, onde a interação com outras pessoas, especialmente com aquelas mais experientes, desempenha um papel crucial no desenvolvimento. Zona de desenvolvimento proximal, ZDP, é a distância entre o que o indivíduo consegue fazer sozinho e o que é capaz de realizar com a ajuda de um mediador, professor, colega mais experiente. Mediação
ocorre através de ferramentas culturais. São a linguagem, instrumentos que auxiliam na internalização de conceitos e habilidades. Desenvolvimento histórico-cultural. O desenvolvimento cognitivo é influenciado pela cultura e história da sociedade em que a pessoa vive. A cultura evolui ao longo do tempo, refletindo as mudanças sociais e tecnológicas de cada época. O desenvolvimento cognitivo é influenciado pela cultura, pela história da sociedade, com cada geração, aprendendo e internalizando as ferramentas e conhecimentos acumulados pelas gerações anteriores. Linguagem. A linguagem é vista como uma ferramenta essencial para o pensamento e para a interação social, desempenhando um papel crucial na construção do conhecimento. Ela não apenas expressa pensamentos, mas também os molda, influenciando nossa percepção e raciocínio. Através da linguagem, experiências se transformam em conhecimento e o desconhecido se conecta ao conhecido, enriquecendo os significados e expandindo a visão de mundo. Além disso, a linguagem é um elemento central na construção social do conhecimento, sendo a base para a comunicação, a interação e a construção de significados compartilhados. Implicações para a educação. A valorização da aprendizagem colaborativa e a importância do contexto social e cultural na educação trazem implicações significativas para o ensino e a aprendizagem. A aprendizagem colaborativa promove o trabalho em equipe, a troca de ideias e a construção conjunta do conhecimento, enquanto a consideração do contexto social e cultural garante que o aprendizado seja relevante e significativo para os alunos, levando em conta suas experiências e realidades. O professor, como mediador, ele atua facilitando a aprendizagem, em vez de simplesmente transmitir conhecimento. Ele cria um ambiente onde os alunos são encorajados a explorar, questionar e construir seu próprio conhecimento, com o professor atuando como guia e facilitador desse processo. A avaliação formativa ela é vista como essencial para ajustar as estratégias de ensino, pois ela permite os professores acompanhar o progresso dos alunos em tempo real e façam as mudanças necessárias no processo de ensino-aprendizagem para otimizar os resultados. A teoria da aprendizagem é construída de acordo com a história social de cada indivíduo e está baseada em alguns aspectos, como, por exemplo, funções psicológicas, que têm relação com os aspectos biológicos, a história de cada ser humano
bem como seu desenvolvimento intelectual, são fatores importantes nesse processo. As relações sociais estão intrinsecamente relacionadas com fatores psicológicos e históricos. Aspectos culturais devem ser levados em consideração na formação do indivíduo. E os símbolos têm papel relevante no cotidiano da atividade humana. Eles servem como representações das ideias, dos conceitos, das emoções e dos valores, facilitando a comunicação, a organização social e a expressão cultural. A teoria de Vygotsky sobre a inteligência prática e linguagem pré-intelectual destaca o papel da interação social e cultural no desenvolvimento cognitivo. Ele argumenta que a linguagem, desde suas formas mais básicas, é crucial para o desenvolvimento do pensamento e que a cultura molda a forma como pensamos e aprendemos. A inteligência prática, observada em primatas, mostra a capacidade de usar ferramentas para resolver problemas, enquanto a linguagem pré-intelectual, presente em crianças, evolui para o pensamento verbal e internalizado, ou seja, internalizam as interações sociais, os modos de pensar e agir que encontram em seu ambiente cultural. Inteligência prática. Vygotsky observou primatas utilizando ferramentas para resolver problemas. Essa inteligência prática envolve a capacidade de manipular o ambiente e adaptar-se a ele, utilizando instrumentos. A interação com o ambiente, seja ele físico ou social, é fundamental para o desenvolvimento da inteligência prática. Linguagem pré-intelectual. A linguagem, inicialmente usada para a comunicação, evolui para um pensamento verbal e internalizado. Por volta dos 2 anos, a criança começa a desenvolver uma linguagem intelectual que se integra ao pensamento. Essa internalização da linguagem é crucial para o desenvolvimento do pensamento complexo e para a interação social. Inter-relação. Tanto a inteligência prática quanto a linguagem pré-intelectual são influenciadas pelo ambiente social e cultural. A interação com outros indivíduos, especialmente com aqueles que possuem maior conhecimento, é essencial para o desenvolvimento cognitivo. A cultura fornece as ferramentas, como a linguagem e instrumentos que mediam o desenvolvimento cognitivo, permitindo a construção do conhecimento. Zonas de desenvolvimento. Segundo Vygotsky, existem 3 zonas de desenvolvimento. Zona de desenvolvimento real refere-se às habilidades de conhecimentos que a criança já possui, já domina e consegue realizar de forma mais autônoma, sem necessidade de ajuda. É o nível de desenvolvimento em que a criança pode agir de maneira independente, sem a mediação de outra pessoa,
ou seja, é o que a criança já internalizou e pode aplicar por conta própria. Por exemplo, se uma criança já consegue amarrar os sapatos sozinha, essa ação faz parte da zona de desenvolvimento real. Zona de desenvolvimento proximal, potencial. É o que a criança consegue alcançar com a ajuda de um adulto ou colega mais experiente. Zona de desenvolvimento proximal. É a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. É a área onde o aprendizado ocorre com a mediação de outros, onde a criança está aprendendo e desenvolvendo novas habilidades. Por exemplo, uma criança que consegue ler palavras simples pode aprender a ler textos mais complexos, com a ajuda do professor ou de outro adulto, outra pessoa experiente. Também, um aluno que tem dificuldades em resolver problemas de matemática sozinho, mas com a orientação do professor, ele consegue encontrar a solução. E outro exemplo também é o caso de uma criança que ao andar de bicicleta, ela precisa de rodinha ou de apoio de um adulto para se equilibrar no início, mas com o tempo e com a ajuda, ela aprende a andar sozinho. Aqui vem o exemplo, zonas de desenvolvimento proximal. Nesse círculo menor, que é branco, é a zona de desenvolvimento real, que é o que a criança já sabe. No círculo azul é o ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. Pode aprender com a ajuda de outros. É a distância entre o real e o potencial, fica bem no meio. E o verde é a zona de desenvolvimento potencial. A criança ainda não sabe, ela ainda pode aprender. Ela não sabe, mas ela pode aprender. Importância da ZDP. Destaca a importância da interação social e da mediação no processo de aprendizagem e desenvolvimento. O aprendizado é uma questão de desenvolvimento individual e processo social, onde a interação com outros mais experientes pode impulsionar o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos. Exemplo: se uma criança já sabe ler palavras simples sozinha, que é a zona de desenvolvimento real, mas tem dificuldades em entender textos mais complexos, a leitura desses textos com a ajuda de um professor ou um colega mais experiente, zona de desenvolvimento potencial, a ajudaria a avançar para a zona de desenvolvimento proximal, onde ela aprenderia a compreender a estrutura e o significado do texto. Nesta situação de ZDP, o professor merece destaque. No entanto, há de pontuar também que os trabalhos em equipe somam no desenvolvimento da aprendizagem. É importante destacar que o professor tem uma função importante na maneira como o aluno adquire conhecimento. E cada professor é um agente nesse processo também. O objetivo principal nessa relação é conduzir o aluno a obter um conhecimento. Hoje em dia, muitas escolas se baseiam nesse estudo de Vygotsky, buscando uma relação de cooperação, respeito e desenvolvimento entre os pares, não havendo espaço para imposição dos professores. O diálogo entre professor e aluno
por meio de uma linguagem bem trabalhada, é importante na relação e a criança, se for o caso, sente-se estimulada a crescer no processo educativo. Diferença de Piaget e Vygotsky. As teorias de Piaget e Vygotsky sobre o desenvolvimento cognitivo divergem, principalmente na ênfase dada ao papel da experiência individual versus a interação social. Piaget via o desenvolvimento como um processo individual, com estágios universais, onde a criança constrói ativamente o conhecimento através da interação com o mundo. Vygotsky, por outro lado, enfatizava o papel crucial na interação social e cultural, no desenvolvimento cognitivo, com a linguagem e as ferramentas culturais mediando esse processo. Piaget, foco no indivíduo. Piaget vê o desenvolvimento cognitivo como uma construção interna do conhecimento, com a maturação biológica e a experiência individual, desempenhando papéis centrais. Estágio de desenvolvimento. Ele propôs uma sequência de estágios universais de desenvolvimento, que são sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Construção do conhecimento. As crianças aprendem através da interação com o mundo físico, assimilando e acomodando novas informações para construir sua compreensão. E a linguagem? A linguagem era vista como um reflexo do desenvolvimento cognitivo, com a fala egocêntrica sendo um estágio transitório. Vygotsky, foco no social. Vygotsky via o desenvolvimento cognitivo como um processo socialmente mediado, onde a interação com outros mais experientes e com a cultura desempenha um papel fundamental. Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. Introduziu o conceito de ZDP, que é a distância entre o que a criança pode fazer sozinha e o que ela pode alcançar com a ajuda de um adulto ou colega mais experiente. A linguagem. A linguagem é vista como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento cognitivo, mediando a interação social e a internalização de conhecimentos. Desenvolvimento contínuo. Vygotsky não via o desenvolvimento como estágios distintos, mas sim como um processo contínuo, influenciado pela interação social e cultural. Principais diferenças. A natureza do desenvolvimento. Piaget via o desenvolvimento como um processo individual e estágios, enquanto que Vygotsky via como um processo social e contínuo. O papel da linguagem. Piaget via a linguagem como um reflexo do desenvolvimento cognitivo, enquanto Vygotsky via a linguagem como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento. Foco na aprendizagem. Piaget enfatizava a importância da experiência individual e da maturação, enquanto Vygotsky enfatizava a importância da interação social e cultural. Simulado. Agora vamos ver nosso simulado. Vamos treinar
30 questões sobre esse teórico muito importante para a psicologia, que é o Vygotsky. Questão número 1. A contribuição de Levi Vygotsky, 1886 a 1934, é essencial para a compreensão do desenvolvimento humano. Sobre suas teorias está incorreta a alternativa. Então, sempre lembrando vocês, é a questão errada. Aqui tem 5 alternativas, 4 estão corretas e uma está errada. Então, a questão aqui está pedindo a errada. Por isso que está destacada aí, incorreta. Letra A. O autor é uma grande referência para fundamentar a valorização do aspecto interativo entre pessoas e relações sociais, como condição essencial para o desenvolvimento. Sim, esta está correta. Letra B. Ele afirma a possibilidade de produção de conhecimento de forma espontânea e isolada da interação com outros para a aprendizagem. Então, gente, aí já é o gabarito, ó. Questão, primeiro é a letra B, porque aqui tá pedindo a errada. E aqui, Vygotsky, ele não vê de forma isolada, né? Não é isolada. Então, o gabarito é a letra B, que está pedindo a questão errada, então a errada é a letra B. A questão C. Para ele, a base do desenvolvimento da linguagem é mais social e cultural do que individual e biológica, o que não significa a negação das últimas dimensões. Essa está correta. D. A aprendizagem ocorre gradualmente, desde a infância, em um processo constante de desenvolvimento. Também está correta. Letra E. A aprendizagem baseada na interação não poderia ser diferente nas crianças com deficiências. Consequentemente, elas não poderiam crescer isoladas das outras, tal como ocorria, via de regra, na época de vida do autor. Além disso, esta afirmação ressalta a importância da inclusão no processo educativo. Outro sim, destaca-se a visão progressista do autor em relação à educação especial. Por fim, é relevante analisar as implicações desta perspectiva para as práticas pedagógicas atuais. Então, esta também está correta. Como a questão 1 está pedindo a errada, a questão errada é a que está na letra B. Então, gabarito, letra B. Questão número 2. A teoria histórico-cultural tem suas origens nos estudos de Levi Vygotsky. Construiu sua teoria tendo por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem neste desenvolvimento, sendo esta teoria considerada histórico-social. Uma pedagogia inspirada na abordagem socio-histórica envolve exceto, então também exceto quer dizer a errada. Então aqui são 4 alternativas, 3 estão corretas e uma está errada. E a questão aqui está pedindo a errada. Letra A. Diálogo constante entre alunos e dos alunos com o professor. Então, essa está correta. Deve haver, sim, diálogo entre professor e aluno com aluno. B. Mediação rica, variada e entusiasmada do docente no sentido de incentivar seus alunos.
também está correta. Letra C. Atividades de nivelamento para padronizar os níveis de conhecimento e experiências dos alunos. Não, gente, essa aqui está errada. Não é para ver nivelamento nem padronização. Então, essa é a questão errada, letra C. Letra D. Interação entre pares para favorecer a troca e, portanto, a inclusão de todos nas atividades pedagógicas. Então, esta também está correta. Como a questão 2 está pedindo errada, letra errada, questão letra C, é a alternativa errada. Atividades de nivelamento para padronizar os níveis de conhecimento e experiência dos alunos. Esta é a alternativa errada. É a que deve ser marcada, porque está pedindo a errada. Questão número 3. Um dos pilares do pensamento de Vygotsky é de que a relação homem-mundo é mediada por sistemas simbólicos. Segundo Vygotsky, a aprendizagem efetiva-se por meio de zonas de desenvolvimento. Então, lembre aí das zonas. Zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento proximal. Então, nessa perspectiva, para ele, a zona de desenvolvimento, que é a distância entre o nível de desenvolvimento, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou a colaboração com companheiros mais capazes. Então, a alternativa que preenche a lacuna correta é letra A, individual, social, potencial. Não, né, gente? Porque individual e social não é zona de desenvolvimento. Social, individual e real também não, né? C, proximal, real, potencial. Aí está o gabarito, letra C. D, gerencial, social, potencial, também não. Gerencial e social não. Nenhuma das alternativas também não, porque a resposta está na letra C. Gabarito é letra C. Proximal, real e potencial. Questão número 4. O método pedagógico da pedagogia histórico-crítica contempla as seguintes etapas: prática social inicial, problematização, instrumentalização, catarse e prática social final. O principal defensor dessa tendência pedagógica é letra A, Levi Vygotsky, B, John Dewey, C, Jean Piaget, D, Paulo Freire, E, Demerval Saviani. Resposta do nosso gabarito está na letra E, Demerval Saviani. Questão número 5. Acerca da relação entre desenvolvimento e aprendizagem, é verdadeiro dizer sobre o pensamento de Levi Vygotsky que, letra A, o bom ensino é aquele que acompanha o aprendizado. B, o bom ensino é aquele que se adianta ao aprendizado. C, o bom ensino é aquele que segue o aprendizado. D, o bom ensino é aquele que ignora o aprendizado. Então, a alternativa, letra D de dado. O bom ensino é aquele que ignora o aprendizado. Questão número 6. Em um debate sobre as relações entre processos de aprendizagem e desenvolvimento, foi defendida, entre outras, a seguinte posição: é necessário esperar a criança apresentar um nível de desenvolvimento particular
para começar a educação escolar. Considerando a zona de desenvolvimento proximal apresentada por Vygotsky, sobre esse posicionamento, é correto afirmar que, letra A, está baseado na noção de zona de desenvolvimento proximal, que desconsidera as interações sociais no desenvolvimento. Não, né, gente? Zona de desenvolvimento proximal não desconsidera as interações. B. Não seria o mais produtivo, pois não existe relação entre processos de aprendizagem, educação escolar e desenvolvimento. Então, também está errada essa alternativa aí. Letra B está errada. C. Não seria o mais produtivo, pois a exposição a novas aprendizagens pode funcionar como fator construtivo do desenvolvimento. Então, gabarito está na letra C. Letra D. Seria o mais produtivo, pois a educação escolar deve ser considerada meio poderoso de reforço do desenvolvimento. Seria o mais produtivo, pois a exposição a novas aprendizagens não é considerado um fator construtivo de desenvolvimento. Então, a questão número 6, o gabarito está na letra C. Não seria o mais produtivo, pois a exposição a novas aprendizagens pode funcionar como fator construtivo do desenvolvimento. Questão número 7. O conceito de zona de desenvolvimento proximal, elaborado por Levi Vygotsky, refere-se à distância entre. Então, o conceito de desenvolvimento proximal é a distância entre, letra A, os saberes que o aprendiz possui, tanto corretos quanto equivocados, evidenciando a proximidade entre o saber consolidado e o saber erroneamente adquirido e que necessita de correção. B. O que o aluno já aprendeu em seu desenvolvimento comparativamente a um colega mais ou menos competente, evidenciando ao educador a proximidade entre os saberes dos diversos alunos. C. O que o aluno não sabe e aquilo que se pretende ensinar, meta de aprendizagem, pela mediação de outros mais competentes em relação a tal conhecimento, sejam eles adultos ou colegas. D. O que já se encontra consolidado no desenvolvimento da criança e os desempenhos possíveis ou as capacidades que ela costuma apresentar quando interage com pessoas mais experientes. Então, questão 7, gabarito é a letra D. A resposta é a letra D. O que já se encontra consolidado no desenvolvimento da criança e os desempenhos possíveis ou as capacidades que ela costuma apresentar quando interage com pessoas mais experientes. Questão número 8. Trentin explica que, segundo Vygotsky, a deficiência não deve ser entendida apenas como primária, mas, sobretudo, como secundária. Os conceitos de deficiência primária e secundária referem-se, respectivamente, aos aspectos, letra A, sociais e culturais, B, clínicos e pedagógicos, C, morfológicos e estruturais, D, cognitivos e relacionais, E, biológicos e sociais. Então, o gabarito está na letra E, biológicos e sociais. Questão número 9. A partir dos estudos de Vygotsky, o processo estímulo-resposta
é ressignificado por meio da mediação simbólica em que o sujeito aciona instrumentos culturais, como a memória, para agir sobre o meio. A partir dessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta a aplicação correta dos pressupostos de Vygotsky em sala de aula. Letra A. Estimular o uso da memória associativa dos alunos para que recordem informações previamente ensinadas pelo professor, sem depender de mediações externas. Não, né? Tá errado essa aí. B. Propor desafios que incentivem os alunos a buscar soluções individualmente, respeitando seu ritmo de aprendizagem e favorecendo a construção espontânea do conhecimento. Também não, essa está errada, não é a resposta. Letra C. Promover desafios aos alunos com atividades que exigem um nível de complexidade além de suas habilidades atuais, com auxílio do professor ou de colegas mais experientes. Tá aí, gente, esse é o gabarito, letra C. Aí é a mediação. Letra D. Priorizar atividades práticas que não exijam abstração, permitindo que a criança assimile os conhecimentos por meio da repetição e da experiência concreta. Não, né? Então, questão 9, gabarito, letra C. Promover desafios aos alunos com atividades que exijam um nível de complexidade, além de suas habilidades atuais, com auxílio do professor ou de colegas mais experientes. Questão número 10. A teoria socio-interacionista de Levi Vygotsky destaca o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. Sobre esse conceito, é correto afirmar que a ZDP representa, letra A, o conjunto de habilidades que a criança já domina sozinha. Não, né? Aí é o que ela domina sozinha é o real. B. O nível de desenvolvimento que a criança alcança com a ajuda de outros. Sim, esse é o gabarito, letra B. Letra C. A capacidade inata de aprendizagem independente do contexto social. Não, né? Tá errada. D. A área onde o ensino formal não é necessário para a aprendizagem. Também está errada. Questão 10, gabarito, letra B. O nível de desenvolvimento que a criança alcança com a ajuda de outros. Questão número 11. U é uma teoria que vem se desenvolvendo com base nos estudos de Vygotsky e seus seguidores sobre o efeito da interação social, da linguagem e da cultura na origem e na evolução do psiquismo humano. Letra A. Conectivismo. B. Behaviorismo. C. Métodos tradicionais. D. Socioconstrutivismo. Gabarito, letra D. É a teoria do Vygotsky. É a socioconstrutivismo. Resposta, letra D. Questão número 12. A psicologia histórico-cultural é a denominação dada à escola psicológica fundada por, letra A, Piaget, B, Jung, C, Paulo Freire, D, Vygotsky. Então, resposta, letra D, Vygotsky. Questão número 13. Para o socio-interacionismo Vygotsky, o conhecimento emerge
da relação sujeito, sociedade, objeto. Portanto, é uma relação mediada por, letra A, maturidade e etapas de desenvolvimento, B, processos históricos culturais. Sim, esse é o gabarito, processos históricos culturais. C, desenvolvimento biológico? Não. D, assimilação e acomodação? Não. Essas três aí, letra A, letra C e letra D, é de Piaget. De Vygotsky é o processo históricos culturais. Resposta, letra B. Questão 14. A teoria sócio-histórica de Levi-Vygotsky estabelece algumas funções mentais. Segundo o autor, as funções mentais elementares são caracterizadas por, letra A, internalizar os eventos socioculturais vivenciados pelo sujeito a partir dos processos intrapsíquicos. Não, né, gente? B, especificarem os processos mentais mais avançados, conhecidos como pensamento, resolução de problemas e imaginação. Também não, esta está errada. Letra C. Possibilitarem a aquisição dos conhecimentos básicos, como ser sujeito em sociedade. Também não, esta está errada. Então, o gabarito só pode ser a letra D, né? Dizer respeito aos comportamentos naturais não aprendidos, tais como os reflexos. Então, questão letra D. Dizer respeito aos comportamentos naturais não aprendidos, tais como os reflexos. Questão número 15. A fim de compreender o desenvolvimento humano e o modo como ocorre a periodização das idades, Vygotsky destaca que o desenvolvimento do psiquismo humano intercala momentos de estabilidades com momentos de, letra A, crises? Sim. Resposta do 15, letra A, crises. B, adaptação? Não, é Piaget. C, assimilação? Não, também é Piaget. D, equilibração? Também não, é Piaget. Letra E, acomodação? Não, Piaget. Então, resposta 15, letra A, crises. 16. Qual dos autores listados abaixo estudou a questão relacionada à crise das idades no processo de desenvolvimento humano? Letra A, Piaget. B, Freinet. C, Skinner. D, Vygotsky. E, Durkheim. Então, 16, a resposta está na letra D, é o Vygotsky. 17. Analise o texto abaixo de acordo com os estudos de Vygotsky. A é concebida como a atividade intelectual realizada por meio da influência de outros, que ao possibilitar à pessoa o acesso à produção cultural existente, favorece o desenvolvimento das suas funções psíquicas superiores. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Letra A, mediação. B, assimilação. C, memorização. D, segmentação. E, segregação. Então, a resposta aí está na letra A, é mediação. A mediação é que ela é concebida como atividade que é realizada por meio de influência de outros e possibilita à pessoa o acesso à produção cultural existente, favorecendo o desenvolvimento de funções psíquicas superiores. Então, a resposta está na letra A, mediação. Questão 18. Construiu sua teoria tendo por base o desenvolvimento do indivíduo
como resultado de um processo sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem neste desenvolvimento, sendo esta teoria considerada histórico-social. Uma pedagogia inspirada na abordagem sócio-histórica envolve, exceto. Então, aqui é mais uma questão que está pedindo a alternativa errada. 3 estão corretas e uma está errada. E a alternativa está pedindo a questão errada. Então, letra A. Diálogo constante entre alunos e dos alunos com o professor? Sim, deve haver diálogo. B. Mediação rica, variada e entusiasmada do docente no sentido de incentivar seus alunos? Sim, essa também deve estar correta, deve haver mediação. C. Atividades de nivelamento para padronizar os níveis de conhecimento e experiência dos alunos. Letra C é a alternativa errada. E D, interação entre pares para favorecer a troca e, portanto, a inclusão de todos nas atividades pedagógicas. Essa questão já repetiu, já foi feita anteriormente. Não observei, agora que eu estou observando que ela foi feita. Está repetida. Então, resposta letra C. 19. De acordo com a teoria de Levi-Vygotsky, o elemento central que orienta o processo de desenvolvimento humano é o letra A. Hereditariedade como fator determinante no desenvolvimento das capacidades cognitivas. Não, né, gente? Está errada. B. Interação social e cultural, que fundamenta o aprendizado por meio da mediação e da linguagem. Essa está correta, esse é o nosso gabarito. C. Ocorrência de estágios de desenvolvimento fixos que limitam o aprendizado de acordo com a idade. Não é? Isso é Piaget. D. Papel do ambiente físico na modelagem do comportamento humano e na internalização dos saberes. Também não, está errada. E. Predominância de fatores biológicos que estabelecem uma base inata para a aprendizagem. Não, também está errada. 19, a resposta é a letra B. Letra B. Interação social e cultural, que fundamenta o aprendizado por meio da mediação e da linguagem. Questão número 20. A concepção de desenvolvimento de Vygotsky, letra A, enfatiza os aspectos afetivos na formação social da mente? Não, está errada. B. É centrada na formação social da mente por meio de processos psicossexuais? Não, também está errada. C. Oferece uma valiosa contribuição para compreender como, a partir do reforço vicário, ocorre a formação social da mente? Também não, está errada. Letra D. Esclarece os aspectos inconscientes subjacentes à formação social da mente, ofertando uma valiosa contribuição para a compreensão inconsciente coletivo? Também não, está errada. Então, nosso gabarito é a letra E. Contribui para que se compreenda a formação de conceitos, diferenciando a formação de conceitos cotidianos ou espontâneos da formação de conceitos científicos. Então, questão 20, gabarito, letra E. Questão 21. Tendo em vista a perspectiva teórica de Vygotsky, é correto afirmar que, nos humanos, a atividade simbólica, letra A, não provoca alterações substanciais no padrão comportamental. Não, está errada. B. É um processo inconsciente na idade adulta.
Também não, está errada. C. Depende da aquisição dos denominados conceitos científicos. Não, também está errada essa alternativa. Letra D. Produz formas fundamentalmente novas de comportamento. Isso mesmo. Letra D é o nosso gabarito. Letra E. É independente do uso de instrumentos. Não. Resposta, questão 21, gabarito letra D. Produz formas fundamentalmente novas de comportamento. Questão 22. Segundo Oliveira, Vygotsky postula que as funções psicológicas superiores são construídas, letra A, analogamente às funções psicológicas elementares, B, de forma essencialmente imediata, C, de dentro para fora do indivíduo, D, em substratos cerebrais de localização específica, E, ao longo da história social do homem. Gabarito letra E, ao longo da história social do homem. Questão 23. A teoria da aprendizagem, que se fundamenta na psicologia genética dialética, pressupõe a interação com o meio de forma interativa e dialética. Seu maior representante é: letra A, Vallon, B, Jean Piaget, C, Skinner, D, Vygotsky, E, Carl Rogers. Então, questão 23 é Vygotsky, letra D. Ele é que é o representante da psicologia genético-dialética. D, Vygotsky. Questão 24. Vygotsky fundamentou sua teoria do desenvolvimento e aprendizagem no materialismo e defendeu que a de acontece por meio da de e. Então, é para completar a lacuna. Com o preenchimento das lacunas, a opção que contém a sequência correta na ordem e corretamente é letra D. O gabarito está na letra D. Vygotsky fundamentou sua teoria no desenvolvimento e aprendizagem no materialismo histórico e dialético e defendeu que a aquisição de conhecimentos acontece por meio da interação de sujeito e meio. Então, resposta está na letra D. Questão 25. A abordagem histórico-cultural na didática enfatiza que o desenvolvimento cognitivo do aluno ocorre em sintonia com a condução da aula feita pelo professor, independentemente das interações sociais e culturais que ele vivencia, uma vez que o foco principal é a internalização de conteúdos acadêmicos por meio de processos mentais. Certo ou errado? Então, essa questão aí está certa ou está errada? Então, está errada, né, gente? Ela está errada. A abordagem histórico-cultural na didática, ela não enfatiza que o desenvolvimento cognitivo do aluno ocorra em sintonia com a condução de aula feita pelo professor, independente das interações sociais e culturais que ele vivencia. Então, a resposta está errada. Questão 26. Qual é a principal divergência entre as concepções epistemológicas de Jean Piaget e Levi Vygotsky a respeito da relação entre desenvolvimento e aprendizagem na construção do conhecimento? Então, qual é a divergência entre Piaget e Vygotsky? Letra A. Piaget sustenta que o desenvolvimento e a aprendizagem ocorrem de forma concomitante, enquanto Vygotsky
postula que a aprendizagem deve, em todas as circunstâncias, anteceder o desenvolvimento. Letra B. Piaget defende a primazia do desenvolvimento em relação à aprendizagem, ao passo que Vygotsky argumenta que a aprendizagem não apenas pode, mas deve antecipar o desenvolvimento. C. Ambos convergem na perspectiva de que o desenvolvimento é um fenômeno linear, contudo, divergem substancialmente quanto ao papel da interação social no processo de aprendizagem. D. Piaget concebe o conhecimento como uma construção exclusivamente individual, enquanto Vygotsky reconhece a sua essência sociocultural e relacional. D. Vygotsky refuta a noção de zonas de desenvolvimento, enquanto Piaget a considera uma pedra angular para a compreensão do processo de aprendizagem. Então, qual é a divergência entre as concepções de Piaget e Levi-Vygotsky? Então, a resposta, o gabarito está na letra B de bola. A divergência é essa. Piaget defende a primazia do desenvolvimento em relação à aprendizagem, ao passo que Vygotsky argumenta que a aprendizagem não apenas pode, mas deve antecipar o desenvolvimento. É o contrário, né, gente? Para Piaget, primeiro é o desenvolvimento e depois é a aprendizagem. Enquanto que para Vygotsky, primeiro é a aprendizagem e depois é o desenvolvimento. Questão 27. Qual teórico da educação enfatizou a importância da interação social no processo de aprendizagem? Letra A, Jean Piaget. B, Levi-Vygotsky. C, Skinner. D, John Dewey. Então, a resposta, letra B de bola, Levi-Vygotsky. Questão 28. Uma professora observou conflitos constantes na sala, pois o ambiente disciplinar gerava tensão e pouca colaboração. Ela adotou práticas baseadas na participação, promovendo assembleias semanais e distribuição de tarefas coletivas. Entretanto, parte dos estudantes ainda demonstrava resistência, questionando a autoridade docente. Qual atitude fortalece o processo formativo? Letra A. Exigir atenção absoluta durante as assembleias, suprimindo intervenções sobre problemas cotidianos? Não, né? Tá errada essa questão, essa alternativa. Não deve se exigir atenção absoluta, né? Exigir atenção, não pode haver isso. B. Destacar líderes informais, delegando a eles todas as deliberações da turma? Também não, está errada. C. Criar espaços de diálogos para definição coletiva de normas, articulando participação com corresponsabilidade. Daí é o gabarito, é a resposta correta. Letra D. Aplicar sanções diretas, redirecionando os conflitos para instâncias externas à escola. Não, então a resposta correta, a atitude correta para fortalecer o processo formativo está na letra C. Criar espaços de diálogo para a definição coletiva de normas, articulando participação com corresponsabilidade. Questão 29. Na perspectiva histórico-cultural, a relação entre aprendizagem e desenvolvimento é compreendida como, letra A, independente,
pois aprendizado e desenvolvimento não se relacionam. Então, errada a alternativa. B. Interdependente, pois o desenvolvimento precede e promove a aprendizagem. Também não, essa alternativa está errada. C. Processual, pois o aprendizado precede e promove o desenvolvimento. Esse é o gabarito, é a resposta correta. Para Vygotsky, primeiro vem o aprendizado e depois o desenvolvimento. D. Inata, pois depende exclusivamente dos fatores genéticos e biológicos. Então está errada. Alternativa da 29, letra C. Processual, pois o aprendizado precede e promove o desenvolvimento. E chegamos na nossa última questão do simulado. O foco de análise que difere Vygotsky de outros teóricos de base cognitivista é: letra A relação causa e efeito, B, a maturação biológica, C, a interação social, D, o sujeito aprendente. Então, o que difere Vygotsky dos outros teóricos de base cognitivista é a letra C, o que está na letra C, interação social. Então, gabarito, letra C. Então, gente, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigada por vocês ficarem comigo até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe seu gostei, comente no vídeo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. É muito importante que vocês façam isso. Agradeço a vocês por estarem até aqui comigo até agora. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.